Oi pessoal, tudo bom? É Pecan. Então hoje eu vim falar a convite da Renata, agradeço Renata pelo convite, para que eu fale um pouquinho como que funciona a fisioterapia em oncologia. Vou me apresentar primeiro, me chamo Erika Scupi, sou fisioterapeuta aqui na Clínica Viver, em Santa Maria, sou especialista em fisioterapia e oncologia pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Sou formada aqui em Santa Maria também, na UFSM. Quando terminei a graduação, eu fui a Porto Alegre fazer a residência, fiz a residência em Oncologia e Hematologia pelo Grupo Hospitalar Conceição. Durante esse período eu também fui para o INCA, no Rio de Janeiro, fiquei lá um período trabalhando com os tumores pélvicos. E durante a residência eu passei por todas as áreas da oncologia, né? Cirurgia, TMO, todas as áreas que englobam a oncologia, cirurgias de cabeça e pescoço. Depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na URGS, também em Porto Alegre. Atualmente, então, como eu falei, eu estou aqui na Clínica Viver, onde a grande maioria dos meus pacientes aqui são pacientes pós-cirurgia de mama, pós-cirurgia de câncer de mama, mulheres que fizeram radioterapia para tumores pélvicos e pacientes com mieloma múltiplo, leucemias e pacientes que apresentam dor, né? Então, hoje o meu público dentro da oncologia se concentra nesse tipo de paciente, tá? Mas a fisioterapia e oncologia vem crescendo desde o seu reconhecimento como uma especialidade dentro da fisioterapia, porque cada vez mais o fisioterapeuta está se especializando dentro de cada área, né? Assim como eu gosto de comparar com a área médica, que fica mais fácil para a gente entender, se eu tenho um problema de pulmão, eu vou no pneumologista, ele é médico e pneumologista. Se eu tenho um problema no coração, cardíaco, eu vou no cardiologista, ele também é médico, e assim é a fisioterapia. Se eu tenho algum problema oncológico, eu vou no fisioterapeuta oncológico, ele é fisioterapeuta oncológico. Se eu quebro o braço, né, se eu faço uma cirurgia de joelho, eu vou no fisioterapeuta traumatológico, o fisioterapeuta que trabalha com pós-operatório da traumatologia. Se eu tenho um problema neurológico, por exemplo, infantil, as crianças com problemas vão no fisioterapeuta pediátrico neurológico. Então, a fisio se dividiu em áreas e aí surgiu a fisioterapia em oncologia, que é aquele fisioterapeuta que vai estar trabalhando com todas as áreas da oncologia, e dentro disso ainda tem as sub-áreas, mas no geral a gente trabalha toda a área da oncologia, trabalhando não só durante o tratamento oncológico, como pós o tratamento terminar. A gente vai estar trabalhando com as sequelas que o tratamento oncológico deixa e prevenindo maiores agravos. Como que isso funciona, então? Que as sequelas que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, as fibroses, né, radioinduzidas, né, pela radioterapia. Então, como eu pego muitos pacientes de câncer de mama e tumores pélvicos, durante a radioterapia pode haver queimadura da pele onde é irradiado. Isso acontece também nos pacientes de cabeça e pescoço, acontece em quase todos os pacientes em diferentes graus de queimadura. Então a gente consegue se gradua esse nível de lesão tecidual e a gente consegue tratar isso. Hoje com o laser é o melhor tratamento, tá? A gente também pode estar trabalhando com os pacientes em quimioterapia. Essa sempre é uma dúvida muito grande. Se enquanto eu estiver fazendo químio, eu posso estar fazendo algum exercício. Sim, com certeza sim. A fisioterapia trabalha com o exercício terapêutico, né? E para isso, porque o exercício seja terapêutico, a gente também tem que se tomar como base alguns parâmetros para que possa nos conferir segurança, para que se possa colocar uma carga, né, uma resistência, e em que momento adequado a gente faz isso.
Que exames nos dão segurança para estar trabalhando com isso? O hemograma. O hemograma hoje, além, lógico, dos exames por imagem, algum ultrassom, alguma cintilografia, né? Por exemplo, paciente com metástase óssea, a gente tem que estar de olho na cintilo para ver que nível de metástase óssea esse paciente tem, para saber se eu posso pôr ou não um exercício de carga ou de resistência, como uma caneleira, que às vezes parece um exercício simples, mas para o paciente com metástase óssea, a gente tem que cuidar o risco de fratura. E durante a quimioterapia, como eu estava falando, quando eu tenho a queda da hemoglobina, a queda do hematócrito, queda das plaquetas, queda dos leucócitos, a gente tem que estar de olho, então, que exercício e qual a carga que eu vou estar colocando, então, neste momento onde eu tenho essa imunodepressão, né? Além disso, por exemplo, se eu boto um exercício muito pesado, né, boto uma carga muito pesada nesse paciente, eu posso estar gerando um sangramento intraarticular ou ainda intramuscular, que é um hematoma grande, e com isso ele pode comprimir a musculatura e levar dor. A fisioterapia, então, vai trabalhar durante a quimioterapia. Vai trabalhar também no pré-operatório. A gente precisa avaliar sempre esses pacientes que vão para a cirurgia para a gente ver o que vai acontecer no pós-operatório, se veio da cirurgia ou não, né? Ou pode ser uma sequela prévia que ele tenha de outras cirurgias ou do dia a dia, né? Um desvio postural, por exemplo, uma dor no ombro que ele já tinha, aí ele faz uma cirurgia da mama, movimenta menos o braço e aquela dor que ele já tinha no ombro se acentua. A física vai estar trabalhando com tudo isso. Então a gente vai estar trabalhando sempre para prevenir os agravos, para melhorar a força e a função muscular, para prevenir a inatividade física. Um paciente que fica muito parado não é bom. A gente tem que se manter funcionante, né? Funcional, com menos dor, porque a inatividade física leva a dor e agrava outros momentos. Em outros momentos isso vai agravar. A gente vai trabalhar sempre para manter e ainda melhorar toda a função respiratória. E ainda a gente vai prevenir, então, aqueles acometimentos decorrentes da imobilização, aqueles pacientes que ficam muito deitados, muito parados. Então, a fisioterapia ela tem um amplo espectro de trabalho que a gente pode estar fazendo, respeitando sempre a individualidade de cada paciente, respeitando o momento clínico dele, né, a condição clínica, se ele vai estar podendo fazer esse ou aquele exercício e avaliando, então, em que momento a gente vai estar fazendo. Eu aqui no consultório tenho muitas pacientes também dos tumores pélvicos, né, que a radioterapia apresenta fibrose. O que seria uma fibrose? Acontece um enrijecimento da pele, né, pela queimadura da radioterapia. Então, desculpa, o introito vaginal, que também vai acontecer na boca, mas acontece na radioterapia pélvica, vai se irradiar a região genital, e com isso acontece a fibrose dessa mucosa, e com isso ele fica mais duro. E aí, para o exame ginecológico posterior, o médico não consegue fazer esse exame e a relação sexual também é desconfortável, porque ela fica menos flexível. E além do que, ela pode diminuir o que a gente chama de estenose vaginal, né? Ela encurta, ela fica mais curta. E a gente pode estar trabalhando com esse tipo de paciente. Então, a gente tem um grande nicho de pacientes que você pode trabalhar. Cuidados paliativos é outro, né? Diferente, a gente está falando em cuidados paliativos, sempre cuidando o que é cuidados paliativos e o que é cuidados de final de vida. Um paciente com diagnóstico de câncer que não tem cura, que não tem curabilidade, a gente considera ele em cuidados paliativos. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que estão em cuidados paliativos há 10 anos. Então, ela aprende a conviver com aquela condição e como que ela pode viver bem. Então, a gente tem sempre que cuidar a qualidade de vida desse paciente do início ao fim, seja depois lá no final da vida.
Então a fisio vai estar permeando todos esses momentos do tratamento, seja no pré-operatório, no pós-operatório, durante a quimioterapia, durante a radioterapia, durante a hormonioterapia e sempre respeitando o momento clínico dele, tá? Eu acho que era isso. Eu me coloco à disposição. A Renata pediu que eu falasse aproximadamente 10 minutos, eu estou nesse limite. A fisioterapia é uma área ampla, a gente pode ficar falando aqui muito tempo. Eu me coloco à disposição de vocês para poder, num segundo momento, ir aí na PECAM conversar com vocês, os pacientes, assim como os profissionais. E a gente vê algumas atividades que a gente pode estar planejando. Eu fico à disposição de todos. Aqueles que quiserem me chamar e conversar individualmente também, fico à disposição. Eu vou deixar aqui o meu contato. Eu tenho uma página no meu Instagram que é @DRAEricaCSkupien, SKUPIEN, tá? Depois eu acho que a Renata pode passar para vocês o que é o meu nome, no caso, né? A minha página do Instagram, mas eu tenho no Facebook também, que é a doutora Erika C. Skupien Fisioterapia Oncológica, certo? Podem me chamar nessas redes ou pelo meu celular também, né? A Renata pode disponibilizar se for necessário para que a gente faça alguma conversa um pouquinho mais individual. Certo, pessoal? Um abração, então.